Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Comunicação de Impacto. Nosso objetivo é trazer conhecimento e técnicas práticas que podem ajudar qualquer pessoa a se desenvolver como um grande comunicador, já que a comunicação é uma das maiores necessidades da nossa época atual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como vencer a timidez, já que a timidez, é uma das maiores barreiras que existem para que as pessoas possam se comunicar com eficiência. Será que essa também tem sido a sua dificuldade de falar em público? Vencer a timidez? Será que você está sendo preso por esse grilhão chamado timidez e que está impedindo você de se comunicar com eficiência e, por consequência, você está galgando um crescimento pessoal e profissional? Então, nesse vídeo nós vamos vencer a timidez. Nesse vídeo nós vamos ver como fazer isso através de uma técnica muito simples, muito prática e muito objetiva. Antes de falar sobre como superar a timidez, deixa eu falar um pouco do meu caso. Eu sempre fui uma pessoa tímida, me lembro no colégio, tinha uma dificuldade de apresentar trabalhos, tinha uma dificuldade simplesmente quando o professor citava o meu nome em sala de aula. Apesar de ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tirava boas notas, eu era uma pessoa tímida, que não tinha bons resultados acadêmicos de uma maneira geral por causa da timidez. Até mesmo quando eu estava na faculdade, ali pelo primeiro semestre, eu ainda tinha essa dificuldade, mas depois comecei a superar essa dificuldade, comecei a enfrentar esse medo. Eu não sei se você sabe, mas a escola ela tem sido um grande desafio para a maioria das crianças, a maioria dos jovens enfrentarem a timidez. É um momento, na realidade, onde normalmente a timidez é criada. Existe aquele contexto de cobrança, aquele contexto dos amigos ali, aquelas pessoas que vão rir, aquelas pessoas que vão falar uma brincadeira. Na hora que você vai apresentar um trabalho, na hora que você vai falar alguma coisa, sempre tem aquele contexto que dificulta o aluno a vencer a timidez. Mesmo fora do contexto escolar, eu tinha esse mesmo problema, enfrentando esse problema quando estava com os amigos, quando estava em ambientes sociais, quando alguém citava o meu nome, quando eu era questionado, quando as pessoas simplesmente olhavam para mim todos de uma vez, eu já ficava ali trêmulo, nervoso, ansioso. E essa foi a minha realidade por anos a fio. Hoje, muitos anos depois, eu consigo dar palestras, eu consigo gravar vídeos, eu consigo falar para multidões. Mas o que foi que aconteceu durante essa caminhada, desde o momento onde era a pessoa mais tímida da sala, até ser uma pessoa que consegue falar em público? Antes de eu contar o que eu fiz, deixa eu te falar um pouco sobre as origens da timidez. O Dr. Augusto Cury, ele fala sobre o fenômeno chamado RAM, Registro Automático de Memórias. Todas as suas experiências, toda a sua vivência, ela é registrada em algum lugar da sua mente. Ele afirma também que quando esse registro é acionado ou é feito através ou com emoções ou com grandes emoções, sejam emoções prazerosas ou angustiantes, esse registro na sua memória vai ganhar um local especial, um destaque na sua mente. Tudo que você aprende, tudo que você vivencia vai ser registrado. Só que quando esse registro ele é feito com emoções ou com emoções aprofundadas, então esse registro ele vai ganhar um destaque na sua mente. Imagina o seguinte, a sua mente é como uma parede onde você vai escrevendo algumas coisas. E ali você escreve fraquinho, com lápis, mas determinados registros você vai colocar ele com mais força. É como um quadro, como um enfeite na parede. Chama a atenção, ele é um destaque assim que você se encontra de frente com aquela parede. Por exemplo, por que algumas pessoas têm medo de uma barata? Aquela barata é algo monstruoso, algo extraordinário na cabeça dela. Porque em algum momento da vida dela houve um registro com emoções e registrou aquilo como algo negativo. Por exemplo, talvez quando ela era criança e a mãe dela tinha medo de barata, quando via uma barata em casa, ela pulava, gritava, subia em cima da mesa, fazia um escândalo. E aquela criança aprendeu a mesma coisa e aquela figura da barata ficou registrada na mente dela com uma emoção tão forte, mas tão grande, que ela desenvolve também um medo e um temor de uma simples barata. Esse exemplo ele pode acontecer em qualquer área da sua vida, inclusive em relação à timidez. Talvez uma frustração que você teve na sua infância, talvez uma pessoa ou uma figura de autoridade que lançou palavras negativas sobre você, como um pai ou como uma mãe, uma criação, talvez você tenha tido uma criação mais rígida, mais restritiva. Talvez você ouvia do seu pai ou da sua mãe dizer: fique calado, crianças não falam em conversas de adulto. Talvez você teve uma experiência de tentar falar em público, quem sabe na escola, e aquela tenha sido uma experiência traumática. As pessoas riram, as pessoas ficaram caçoando de você e aquilo ficou registrado na sua mente. Então o que acontece? Todas as vezes que aquela memória é novamente ativada por uma circunstância, por uma situação que você está vivenciando no presente,
A sua memória traz o quê? A sua mente traz o quê? A lembrança negativa do passado, o trauma, a dor, o sofrimento. E faz você fazer o quê? Faz você ficar tímido, temeroso, ansioso, medroso, porque ele traz para você uma lembrança do que você já sofreu no passado, naquela mesma situação. Quando você escuta a notícia, por exemplo, que tem que falar em público, a sua mente traz imediatamente a lembrança do passado, que no passado você tentou falar em público e aquela tentativa foi frustrada. Você sofreu, você teve dor, você teve tristeza. E o que é que a sua mente vai querer fazer? Evitar novamente essa tristeza. Durante os meus treinamentos, o que é que eu faço? Eu tento descobrir várias situações que a pessoa pode ter vivenciado de traumas no seu passado, na sua infância. E trago então vários exercícios que a pessoa pode praticar para vencer essas dificuldades, vencer esses traumas, vencer essa timidez, vencer esse medo de falar em público. O que você tem que fazer então para vencer a timidez? Existem vários exercícios que você pode praticar e está ali trabalhando a timidez. Eu vou falar de algo que mesmo antes de eu estudar, mesmo antes de eu entender um pouco sobre falar em público, sobre timidez, sobre essas questões mais científicas e mais técnicas, eu pratiquei isso e consegui vencer. Aquilo já me ajudou bastante na minha caminhada para vencer a timidez. O que eu fiz então para poder vencer a timidez e começar a falar em público e conversar com outras pessoas? Eu fiz um exercício muito simples, na época eu não tinha um conhecimento científico, não tinha visto isso em livro nenhum, mas comecei a fazer isso de forma quase que automática. Eu comecei a questionar minha mente sobre os meus medos. Eu perguntava para minha mente, eu perguntava para mim mesmo, por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu tenho timidez em determinadas situações? Porque eu fico envergonhado em determinados momentos. E todas as vezes que você faz uma pergunta para a sua mente vai lhe dar uma resposta. Isso é um exercício muito simples, mas altamente poderoso e eficaz. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que começar a escrever agora mesmo. Comece a fazer perguntas para a sua mente e anotar cada resposta. Hoje eu sei, através de estudos, que isso é uma técnica que pode ser usada. O Dr. Augusto Cury chama isso de DCD, duvidar, criticar e determinar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é duvidar dessa emoção, da timidez, da ansiedade, do medo. Depois você vai criticar os pensamentos que vão surgir para tentar lhe impedir de praticar aquela ação. Então você vai se determinar como uma pessoa que consegue, uma pessoa que sabe, uma pessoa que pode fazer aquilo. Quando eu comecei a praticar esse exercício, sem saber a técnica, sem saber a ciência que envolvia isso, eu simplesmente dizia para mim mesmo, por que eu vou ter medo de falar em público? Quem tem medo de falar em público deve ser aquelas pessoas que estão lá paradas no cantinho delas enquanto eu estou aqui na frente, em pé, falando com elas. Por que as pessoas vão rir de mim se sou eu que estou aqui à frente e eles estão ali me ouvindo? São eles que têm medo, são eles que não querem vir. Eu já tive a iniciativa, eu já estou aqui, eu vou conseguir, eu posso falar, eu vou me exercitar melhor, eu vou treinar mais, eu vou me dedicar mais e não vou errar no que eu vou falar, não vou gaguejar nas minhas palavras e não vou esquecer o que eu tenho para demonstrar para essas pessoas. Então foi isso que eu comecei a fazer, um exercício de autoafirmação, duvidando, criticando e determinando que eu era uma pessoa que conseguia fazer, que poderia fazer, que não tinha medo, que não tinha timidez, que não tinha vergonha, que não ficava ansioso, e comecei a dizer por que eu não tinha medo. Eu não tenho medo por causa disso, porque eu vou fazer dessa forma, vai acontecer dessa forma. E comecei a trazer determinações positivas para a minha mente. Então o que você tem que fazer? Praticar esse simples exercício, mas que é profundo e poderoso. Nos meus treinamentos, eu trago vários exercícios para que a pessoa possa conseguir vencer várias situações de timidez, de vergonha e de medo. Esse aqui é apenas um exercício que você pode praticar em casa e praticar todos os dias. Sempre que o medo vier novamente, a timidez vier novamente, a vergonha vier novamente, você pode exercitar dessa maneira, com essa prática, com esse exercício e vencer essa situação de dificuldade. Esse vídeo fez sentido para você? Então não esquece, compartilha. Existem pessoas que precisam desse conhecimento. Existem pessoas que precisam conhecer essa técnica para poder vencer a timidez. Esse foi o primeiro vídeo da semana de comunicação de impacto e amanhã o segundo vídeo vai estar liberado e você não pode perder esse vídeo, porque nele nós vamos dar continuidade ensinando como se comunicar de forma eficiente. Hoje, a primeira coisa, vencendo a timidez. Amanhã, um novo tema, um novo assunto que vai ajudar você e outras pessoas a fazer uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais eficiente. E com isso, alcançar ótimos e excelentes resultados pessoais e profissionais. Então, até amanhã e que Deus te abençoe.